Olá, crianças, tudo bem? Em nossa aula de geografia de hoje, nós vamos relembrar sobre tudo que nós estudamos quando estávamos ainda na escola. Vamos relembrar sobre orientação espacial e os instrumentos que nos auxiliam na localização. Observando essa imagem, nós verificamos alguns dos objetos que nos auxiliam na orientação espacial. Vamos observar novamente essa família. Nós vimos que ela está observando o quê? O mapa. Muito bem. E na outra parte, nós podemos observar a bússola, a rosa dos ventos e o GPS no celular. Para praticar mais um pouquinho, pause o vídeo e coloque o nome de cada um desses objetos próximo à imagem, como você vê no slide. A orientação espacial é importante, pois através dela nos orientamos no espaço. Podemos nos localizar e verificar onde estamos e para onde queremos ir. A orientação espacial é a forma como nós nos localizamos e nos deslocamos em relação aos objetos, às pessoas e aos lugares. Nós vimos que a geografia é uma ciência fundamental para entendermos o mundo em que vivemos. Ela tem como principal objeto de estudo o espaço geográfico, pois é nele que acontece a relação das sociedades com a natureza. Por meio da geografia, podemos entender como o espaço pode ser modificado pelas sociedades ao longo do tempo e quais são os impactos dessas alterações. Vimos que a orientação espacial é uma das principais bases da geografia e da cartografia. A cartografia é a ciência e arte que nos ajuda a compreender o mundo por meio das representações gráficas, como os mapas. Porém, para elaborar um mapa, é necessário identificar alguns pontos de referência espacial, chamados pontos cardeais, como você pode observar na rosa dos ventos. Vamos relembrar: o N, o norte, o L, o leste, o S, o sul e o O representando o oeste. Em sala, nós fizemos a rosa dos ventos e várias atividades com esse instrumento. Nós observamos a sala, qual era a posição de alguns objetos, de alguns colegas. Com a sua rosa dos ventos que nós fizemos na sala, você pode praticar mais um pouquinho na sua casa, observando a posição de alguns objetos, móveis e pessoas que estão na sua casa. Vamos relembrar como nós usamos os astros para orientação. Nós vimos que nós utilizamos o Sol para nos orientar, observando o percurso que ele realiza durante o dia. Esse percurso nós vimos que se chama movimento aparente do Sol. Isto é, o Sol não se move no espaço, mas sim a Terra em volta dele. Localizando o lado em que o Sol aparece, ou seja, nasce, os demais pontos cardeais serão encontrados, como é o nome do
ponto cardeal relacionado ao nascimento do Sol. Você se lembra? É o leste. E vimos que o mesmo nós podemos fazer com a Lua, utilizando o mesmo procedimento. O lado leste será aquele em que a Lua nasce. E com base nessa informação, é possível determinar os demais pontos cardeais. Nós vimos que se a Lua não estiver visível no céu à noite, nós podemos utilizar a observação das estrelas. Nós podemos ver nessa imagem a constelação Cruzeiro do Sul, que vai servir de orientação espacial também. Vamos conversar mais um pouquinho sobre os instrumentos que são utilizados na orientação espacial. Relembrando sobre a bússola. A bússola é um instrumento antigo utilizado até hoje. Você se lembra que a bússola foi inventada na China há mais ou menos 2000 anos e ela consiste em uma agulha magnetizada que é atraída pelo campo magnético da Terra. Isso ocorre pois nesse local há grande concentração de ferro, o que faz com que essa agulha magnetizada seja atraída e aponte para o norte magnético do nosso planeta. Nessa imagem, nós podemos observar a composição da bússola. Observe na bússola e o nome que representa cada um dos itens. O grau, a agulha magnetizada, os pontos cardeais e os pontos colaterais. Nós vimos que a bússola foi uma das invenções mais importantes criadas pelo ser humano. Esse instrumento tornou-se essencial para os navegadores, que se lançavam ao mar em busca de novas terras e precisavam se orientar. Vamos conversar agora sobre o GPS. GPS, em português, significa Sistema de Posicionamento Global. Ele é um instrumento que identifica a nossa localização na superfície terrestre e pode nos orientar o caminho para onde nós queremos ir. Como você pode observar nessa imagem, o GPS ele funciona por meio de vários satélites artificiais que foram lançados ao espaço com a ajuda de foguetes. Esses satélites foram construídos pelo ser humano. Eles ficam orbitando a Terra e fornecendo informações sobre essa localização. O satélite envia um sinal para o GPS por meio de ondas invisíveis, chamadas de ondas eletromagnéticas, semelhantes às de rádio, internet sem fio e televisão, como você pode observar nessa imagem. Nessa imagem, podemos ver alguns dos instrumentos utilizados na localização. Vamos procurar. A primeira criança, você vê que ela está com um instrumento observando o quê? Utilizando esse instrumento, ela vai estar observando as estrelas e a lua, que servem de localização à noite. E o segundo menino, qual é o instrumento que ele está utilizando? A bússola, né? A bússola, ela nos guia para a direção norte. Essas duas crianças estão observando o mapa mundi, que também serve
para localização. E a última criança observa o mapa. Agora você vai pausar um pouco esse vídeo, acessar o link descrito nos comentários para ver um vídeo que vai falar um pouco mais sobre as direções cardeais e os instrumentos de localização. Depois que você viu esse vídeo, você volte novamente para esse slide. Pronto, crianças? Já viram o vídeo? Agora vamos conversar um pouquinho sobre o movimento de rotação. O que você descobriu? Nesse movimento, nós vimos que o planeta Terra gira em torno de si próprio, ocasionando o dia e a noite. E sobre o movimento aparente do Sol, o que você descobriu? Como o nome já diz, movimento aparente do Sol. Parece que o Sol está se movimentando, mas na verdade quem está se movimentando é a Terra. E nós vimos que, através da observação do lugar onde o Sol nasce, foram criados os pontos cardeais. Como é o nome do ponto cardeal onde o Sol nasce? Leste, né? Sabendo onde fica o leste, nós descobrimos o oeste, o norte e o sul. E também nós vimos mais um pouquinho sobre a bússola, que indica qual ponto cardeal? O norte. Muito bem. Lembrar como nós fazemos a rosa dos ventos? Primeiro você vai traçar uma linha na vertical e fazer a setinha apontando para as duas direções. Em seguida, você vai traçar uma linha na horizontal e também fazer a setinha apontando para aquelas direções. Desse lado, você vai fazer o lado leste, do outro o oeste, o norte e o sul. Esses são os pontos cardeais. Nós vimos também que na rosa dos ventos há também os pontos colaterais. Para fazer os pontos colaterais, você vai fazer um X. Vai fazer primeiro uma linha traçando essa direção, também com a pontinha da seta de cada lado. Aqui é o nordeste, desse lado o sudoeste. Depois você vai traçar essa linha também com as pontinhas. Aqui você vai colocar o sudeste e aqui você vai colocar o noroeste. Dessa forma que nós fazemos a rosa dos ventos. A nossa tarefa de hoje vai ser no caderno. Você vai escrever o cabeçalho bem bonito, com a letra caprichada e vai realizar as seguintes atividades. Na primeira, você vai desenhar a rosa dos ventos, indicando os pontos cardeais. Faça colorida essa rosa dos ventos com muito capricho. E o número 2, você vai escrever o nome dos instrumentos utilizados na localização. Nossa aula será finalizada agora. Fiquem com Deus e até a próxima.